E nessa manhã nós vamos visitar o Mosteiro dos Jerônimos e Igreja Santa Maria de Belém. E aqui do alto do padrão dos descobrimentos nós temos essa visão do espaço que nós vamos percorrer para chegar até esse monumento histórico. E daqui do alto desse padrão dos descobrimentos foi construído em 1960, uma homenagem aí aos navegadores, aos cartógrafos, aos missionários e figuras que participaram das expedições marítimas portuguesas. Nós temos essa visão geral, mas já chegando aqui na parte de baixo, já estamos em frente a esse grande monumento que é considerado aí uma das 7 maravilhas da nação costeira e pelo seu histórico marítimo e para a segurança dos viajantes que empreenderam ali grandes navegações, fizeram avanços em Portugal. Esse mosteiro então foi consagrado e acreditava-se que a bênção da Virgem Maria, que possibilitou então a viagem do famoso explorador Vasco da Gama e de outros marinheiros. E por essa razão, a construção do Mosteiro dos Jerônimos foi ordenada no ano de 1496. E este Mosteiro dos Jerônimos, também conhecido como Mosteiro dos Hieronimitas, recebeu esse nome em homenagem a São Jerônimo, um sacerdote cristão, teólogo, historiador, e que foi um dos mais eruditos estudiosos da Igreja cristã primitiva, e é mais conhecido por sua tradução da Bíblia para o latim, a Vulgata. E o nome de Jerônimo é uma forma espanhola de Jerome. E já temos essa porta aí, que é a porta principal e que dá acesso à igreja de Santa Maria de Belém. E essa porta, ela foi projetada por Diogo de Boitaca e executada por Nicolau Chanterini no ano de 1517. E ela mistura ali o gótico com o renascimento. E os principais detalhes dessa porta, que vai sendo ricamente decorada, nós vemos aí cenas religiosas, nós vemos estátuas do rei Dom Manuel e também da sua esposa Dona Maria, e também era possível ver ali os santos padroeiros, que é figuras ali de São Jerônimo e São João Batista ali ao lado dos monarcas. Então também vale a pena ter um tempo para observar os detalhes dessa porta. Já estamos subindo aqui as escadas logo na entrada do Mosteiro dos Jerônimos para ter acesso à parte superior, que a visita inicia dessa forma, e posteriormente a gente desce as escadas para passar ali ao redor de todo o claustro. Veja que interessante essas arquiteturas, esses desenhos que tem aqui no Mosteiro dos Jerônimos, que complementam mais ainda essa visita e mostra todos esses detalhes, todo esse cuidado em preservar esse patrimônio riquíssimo. Já estamos vendo aí a escultura entalhada do brasão da Ordem de São Jerônimo, a Ordem dos Jerônimos, e esse brasão ele remete aí aos históricos símbolos eclesiásticos da Ordem Monástica Católica da Clausura, famosa aí por seu rico patrimônio arquitetônico. A heráldica da ordem costuma integrar elementos como o leão equinográfico associado a São Jerônimo. Conforme a tradição cristã, o santo domesticou um leão em seu mosteiro após retirar ali um espinho de sua pata. O escudo ele é dividido do lado esquerdo, apresentando então o brasão da arma de Portugal, que representa aí a forte ligação com a monarquia portuguesa, e à direita a figura de um leão rampante. Temos também nesse local essa pintura de São Jerônimo penitente no deserto, uma pintura de José de Avelar Rabelo, e também essa outra pintura, São Jerônimo na sua cela, também do século XVII, deste pintor português, muito famoso à sua época. Esse é um percurso interessante para quem gosta de museologia, para quem gosta também de arquitetura, quem gosta de história, quem gosta de arte, essa combinação toda que nos transporta ao passado. Vamos, portanto, passar por essa porta e daí em diante conhecer o Mosteiro dos Jerônimos, que é um lugar assim que enche os olhos para quem faz essa visita e é um dos lugares mais visitados aqui em Lisboa. Inclusive, o ideal é chegar cedo, porque as filas nesse lugar para poder entrar e percorrer esses espaços, elas são bem grandes. E já estamos percorrendo os claustros
E claustros são pátios, corredores abertos, cobertos que são ladeados ali por colunas e arcadas. E eles formam um quadrilátero que costumam ser ali anexos a mosteiros, conventos, catedrais. E é por essa razão que muitas das vezes é muito comum andar em igrejas, andar em lugares assim, e falar assim, isso aqui é o claustro. E o claustro tem essa contextualização. E aqui no Mosteiro dos Jerônimos, eles são uma obra-prima da arquitetura manuelina. Eles foram projetados aí por Diogo de Boitaca no século XVI e concluídos por João de Castilho. E eles são destacados aí pela planta quadrada com cantos cortados e essa rica decoração com símbolos cristãos, marítimos, e que vai fazendo desse espaço dividido aí em dois pisos, que tem o primeiro e o segundo piso, que serviu aí como áreas de silêncio, contemplação e circulação ali para os monges da Ordem de São Jerônimo. E esse local ele foi lar dos monges que eram pertencentes aí a essa ordem, e eles tinham a tarefa ali de residir no mosteiro e conduzir também discursos espirituais, orar pelo bem-estar dos marinheiros e do rei, juntamente ali com seus familiares. E embora o sistema tenha sido encerrado em 1833, ainda é um desses espaços com ecos de meditações silenciosas, orações e ordens espirituais dos monges que residiam no mosteiro. E inclusive o famoso pastel de nata, que é um dos doces ali de creme portugueses, ele foi inventado aqui no Mosteiro dos Jerônimos. E os monges aqui no interior, eles usavam ali, acreditam que eles usavam a clara de ovo para engomar ali suas vestes brancas. No entanto, eles não desperdiçavam a gema dos ovos, e por isso o prazer mais gostoso do pastel de nata foi descoberto aqui. Embora a sobremesa tenha se tornado bastante famosa atualmente, a emoção de tê-la servida diretamente nesse local é uma ideia indescritível ao andar por esses corredores. Falando um pouco mais dessas arquiteturas, uma das características marcantes desse estilo são os painéis decorativos nessas janelas, nessas arcadas, nesses pilares. E as incrustações na pedra, elas são feitas de forma intrincada, exibindo assim um trabalho artesanal bem completo. E esse mosteiro de Jerônimos, ele foi projetado por esses arquitetos que eu já havia falado, né, que é Diogo de Boitaca e João de Castilho, figuras importantes da história portuguesa. E as colunas das paredes, elas foram esculpidas de forma intrincada, com a máxima atenção ali nos desenhos de qualquer criatura, de qualquer arte floral. Este mosteiro tem 300 metros de comprimento e uma fachada lindamente decorada, tem gárgulas penduradas na parte superior e diversos desenhos à medida que nós vamos observando aqui cada parede. Os escultores e arquitetos levaram mais de 100 anos para construir o mosteiro em sua totalidade. E a arquitetura tem se mantido forte por gerações. Mesmo o grande terremoto que ocorreu na cidade de 1755 e deixou ali algumas mudanças no monumento, que foi reconstruído ali há muito tempo, ainda assim a arquitetura do mosteiro ela é vista como um dos lugares mais belos e bem mais construídos e preservados no mundo. E esse mosteiro, situado aqui numa das zonas mais qualificadas de Lisboa, um cenário histórico e monumental aqui junto ao Rio Tejo, local este de onde partiram ali as naus, as caravelas no tempo das descobertas. E assim o rei Dom Manuel I mandou também construir a Torre de Belém, que tinha aí a finalidade de proteger não apenas o Porto de Lisboa, a Barra do Tejo, mas também o Mosteiro dos Jerônimos, que estava em construção à época. E os séculos XV e XVI foram ali a época dourada dos descobrimentos portugueses, que fizeram ali de Portugal um dos países mais prósperos da época. E alguns dos mais importantes eventos desse período ocorreram justamente ali no reino de Dom Manuel I, que está sepultado aqui na capela mor da igreja desse mosteiro, e que está ao lado da sua segunda esposa, que era a rainha Dona Maria de Aragão.
E esse monarca, ele foi o grande idealizador e fundador desse local, que se tornou aí uma das maiores obras-primas da arquitetura manuelina em Portugal. E a história desse lugar iniciou em 1496, quando Dom Manuel ele fez um pedido à Santa Sé no sentido que fosse concedido ali a autorização para se erigir um grande mosteiro à entrada de Lisboa, aqui pertinho das margens do Rio Tejo. E uma das razões dessa construção era, por certo, uma vontade ali do monarca de reunir um panteão, que seria ali o ramo dinástico por ele iniciado, e também a dedicação do mosteiro à Virgem de Belém, que foi outro fator aí que pesou nessa decisão régia. E esse edifício, quando foi construído ali por iniciativa do rei Dom Manuel I, cujo reinado decorreu de 1495 até 1521, dependeu ali de meios financeiros avultados e de recursos artísticos exigentes. E por essa razão, em 1501, começaram esses trabalhos e aproximadamente um século depois, essas obras estavam sendo concluídas. Dom Manuel I, ele canalizava para as obras de Belém grandes somas e boa parte da chamada vintena da pimenta, que era aproximadamente ali 5% das receitas que eram provenientes ali do comércio com a África e o Oriente, equivalente ali a 70 quilos de ouro por ano, servia para custear os trabalhos que desde o início decorrem em estreita dependência do próprio rei. Por isso ele foi considerado aí o principal mecena dessa grandiosidade construída aqui. Vamos sair aqui do segundo andar, descer as escadas e ter o acesso ao primeiro andar, onde tem outras localidades interessantes a serem mostradas. Esse grandioso monumento, ele exibe uma extensa fachada de mais de 300 metros e que vai obedecendo ali a um princípio da horizontalidade e que lhe confere com isso essa fisionomia calma e também repousante. E o material a ser construído era o calcário de Liós, que se retirava muito próximo aqui do local da implantação, na região de Ajuda, no Vale de Alcântara, Laveiras, também em Rio Seco e em Tercena. E dada aí a grandiosidade desse projeto e essa riqueza da execução, sucederam aí diversas empreitadas nessas construções, diversos mestres foram responsáveis, como eu já falei aqui, de Diogo de Boitaca, de João de Castilho, mas posteriormente também Diogo de Torralva, Jerônimo de Ruão, que são alguns dos nomes que o mosteiro recorda e que deixaram marca indelével nesse monumento. E dividindo em etapas, a primeira parte da construção desse espaço, ela ficou correspondente ali ao arquiteto Diogo de Boitaca, entre os anos ali de 1502 a 1517, e ele projetou então uma grande casa monástica servida aí por um grande igreja-salão, uma versão maior e mais complexa do convento de Jesus de Setúbal, da qual muito ficou por construir. E por essa razão, em 1517, Dom Manuel determina que o mosteiro se torne panteão régio, afastando Boitaca e também colocando no seu lugar o arquiteto João de Castilho, que já trabalhava no local desde o ano anterior. Com Castilho, entre 1517 e 1530, trabalharam mestres como Nicolau de Chanterene, a quem se deve o portal axial, e André Pilarte ou Diogo de Castilho, e a campanha de obras por ele dirigida ali marcou então esse espaço hieronimita, com essa introdução da linguagem decorativa ao romano e de inovações técnicas em termos tectônicos, como a cobertura da nave e do cruzeiro da igreja. E o rei Dom João III entregou a obra a Diogo de Torralva, que entre 1540 e 1551 ele dirigiu ali a fase classicista do edifício, com a construção de uma platibanda renascentista no claustro e a colocação de cadeiras de Diogo de Carça no coro alto. Estamos chegando aqui perto dos confessionários, e aqui existiam 12 confessionários antigos, e 2 deles agora estão cobertos pela capela de Nosso Senhor das Estações da Cruz, e o confessor, à época, ele entrava no confessionário pelo claustro, enquanto o penitente entrava pelo lado da igreja. E eles ficavam separados ali por 9 grelhas.
E os monges da ordem dos hieronymitas, eles ouviam as confissões dos marinheiros e também dos peregrinos que passavam ali por Belém. E essa era uma das funções dos monges, entre outras. Também eles rezavam pela alma do rei, prestavam além dessa assistência espiritual a esses mareantes, esses navegadores que da praia do Restelo, eles partiam ali à descoberta de outros mundos. E assim, durante esses 4 séculos, essa comunidade religiosa ela foi habitando esse espaço e que foi então dissolvida em 1833 e o lugar então foi desocupado. E com essa extinção dessas ordens religiosas, o Mosteiro de Belém conheceu um período ali de abandono que se seguiu até a ocupação do espaço pela Casa Pia de Lisboa. E a partir de então, até o início aí do século XX, foram delineados inúmeros projetos de restauro do mosteiro que transformaram significativamente o conjunto daquela que é a obra-prima da arquitetura manuelina em Portugal. Em um momento bem interessante, que para celebrar ali o 4º centenário da chegada de Vasco da Gama à Índia, em 1898, ficou decidido em 1894 concluir ali as obras de restauro. E assim, os túmulos de Vasco da Gama e Luís de Camões, que foi de autoria ali do escultor Costa Mota, foram colocados na capela lateral sul. E por essa razão, esse conjunto monástico ele conserva, além da igreja manuelina, grande parte aí das magníficas dependências conventuais que nós estamos passando e que contribuíram aí para a fama internacional, que inclui também esse claustro quientista, o antigo refeitório que nós vamos passar adiante e também uma antiga sala da livraria. Esse mosteiro ele é habitualmente apontado aí como a joia dessa arquitetura manuelina, que integra aí esses elementos arquitetônicos do gótico final e também do renascimento, e que vai associando-lhe ali uma simbologia régia, cristológica e também naturalista, tornando ele único e também de digna admiração. Todo mundo que passa por esse local fica maravilhado com essas arquiteturas, tiram diversas fotografias, como pode ser visto, e deve ser dada aí a referência de excelência desse edificado toda, a experiência do primeiro mestre, que foi Diogo de Boitaca, e os outros notáveis arquitetos que passaram por aqui. Já citei vários deles, além de João de Castilho, que concluiu ali a porta sul da igreja, ricamente decorada, onde se destacam as imagens do santo patrono de Portugal, que é Arcanjo São Miguel, está mais acima. Também tem a imagem ali de Santa Maria de Belém ao centro. E também tem que dar ênfase aí ao escultor francês Nicolau Chantereine, que teve ali o portal ocidental. Esse portal ostenta com visível aparato os retratos aí dos reis patronos, que foi Dom Manuel I, também Dona Maria de Castela, e referidos ali pelos cronistas como sendo os tirados ali do natural à época, observando esses dois patronos. Já estamos chegando aqui na antiga sala do capítulo, que atualmente serve de morada aos restos mortais de Alexandre Herculano, ele que foi escritor, historiador, jornalista e também poeta português, e que está sepultado aqui no interior desse local. Já tem aí um vídeo em específico falando só sobre esse espaço aqui, sobre a vida de Alexandre Herculano aqui no canal, e que pode ser conferido depois, caso tenham interesse. E essa sala do capítulo, ela era originalmente destinada a ser o espaço de reuniões diárias e também de assembleias da comunidade religiosa. E temos também aqui no interior do mosteiro os restos mortais de Fernando Antônio Nogueira Pessoa, conhecido aí como Fernando Pessoa. Ele que foi um grande poeta português e reconhecido amplamente como um dos principais autores da língua portuguesa e o maior poeta lusófono do século XX. E eu percorri rapidamente porque há um vídeo específico falando só sobre Fernando Pessoa aqui no canal. Estamos caminhando agora para um espaço chamado refeitório, e que é um belo espaço que foi construído ali entre 1517 e 1518 por Leonardo Vaz,
e por toda uma equipe de mestres de obras. Com o teto abobadado, baixo, com várias nervuras, temos um claro exemplo do estilo manuelino. E por baixo das cordas em pedras espessas, essas paredes elas estão cobertas com painéis de azulejos que foram feitos ali entre 1780 e 1785 e que representam a multiplicação dos pães e peixes no Novo Testamento e também as cenas da vida de José do Egito do Antigo Testamento. E este refeitório, ele era o espaço ali das refeições em comunidade e ele foi pensado para funcionar com ordem e repetição. E essa disposição alongada do ambiente favorece a leitura de conjunto e ajuda também a imaginar ali os monges sentados em silêncio, seguindo nesse espaço aqueles horários rígidos de orações e que eram feitos todos aqui em comunidade. E como pode ser observado, era um espaço mais simples, sem destaques decorativos e de certa forma até proposital, porque a função seria outra e o ambiente também é mais baixo, mais fechado, mais contido e que reforça também essa ideia de disciplina e também de uma vida mais regulada. E de certa forma esse contraste ele ajuda a entender como o mosteiro alternava ali momentos de exibição simbólica com momentos de recolhimento prático. E esses monges, ele tinha uma rotina que seguia ali os preceitos da regra de Santo Agostinho, onde o silêncio e a contemplação eram prioridades. E após as refeições, eles executavam ritual de purificação e organização no refeitório. Na saída aqui do refeitório, no claustro, há uma fonte que é chamada Fonte do Leão, onde eles lavavam as mãos e posteriormente eles participavam de orações de agradecimento na capela e depois retornavam ali aos seus ofícios diários. E esse tempo entre as refeições e os próximos ofícios, eles eram precedidos aí com tarefas manuais, cópias e também alguns estudos. Após passar por todo esse espaço, nós vamos agora em direção à Igreja de Santa Maria de Belém, que faz parte aqui do complexo do Mosteiro dos Jerônimos, e conhecer também essa preciosidade que foi construída em anexo aqui a esse espaço, que desde 1983 é reconhecida pela Unesco e classificada como monumento de patrimônio mundial. Já entramos agora na Igreja Santa Maria de Belém, que pertence ao Mosteiro dos Jerônimos, e vamos ver algumas personalidades que estão sepultadas aqui. O primeiro deles é o túmulo aí de Luís Vaz de Camões. Ele que foi poeta, soldado português, o maior representante aí do Renascimento português e o escritor mais importante da língua portuguesa e também um dos grandes expoentes aí da literatura ocidental e que ficou famoso por sua epopeia Os Lusíadas de 1572 e também por seus sonetos, que foram editados aí póstumamente com outros poemas líricos ali do autor, nas rimas em 1595. Seus restos mortais vieram para cá no dia 10 de junho de 1880 e essa transladação ocorreu durante as comemorações do tricentenário da morte do poeta. Essas ossadas elas foram retiradas de sua sepultura original ali na igreja do convento de Santa Ana, em Lisboa. Essa belíssima igreja, ela pode ser visitada de forma gratuita, o mosteiro é pago. Mas você tem um acesso na lateral aqui pela porta principal e você consegue ter então todo um percurso. Ela está em reformas, então será possível ver algumas partes. E o interior dessa igreja, ela divide-se em 3 naves que são cobertas ali por abóbada única rebaixada e assente sobre ali 8 pilares que são octogonais de grande altura. E possui também um inovador sistema que origina ali um espaço unificado e também luminoso. E essa igreja ela apresenta esse esquema cruzado latino, né, nessas 3 naves. E que unindo então um único teto abobadado, polinervado ali, que são apoiados por 6 pilares com uma base circular. E esse teto abobadado da nave ele tem 30 metros de altura
e é uma realização mais bem conseguida ali da ambição medieval de cobrir o maior espaço possível com o menor número de suportes. E nesse espaço aberto que abunda ali um simbolismo majestoso, a profusão ali de ornamentação atinge o seu apogeu. O altar relevado ele foi encomendado pela rainha Catarina de Áustria em 1571 e concebido por Jerônimo de Rouen em estilo maneirista. Contrasta ali com a estrutura manuelina da igreja e com esses arcos abertos entre pares de colunas laterais e suportados por elefantes em mármore, estão os túmulos de Dom Manuel I e da sua rainha Maria. Ambos do lado esquerdo e do lado direito tem os túmulos de João III e da rainha Catarina. Por trás do altar relevado está um retábulo com as pinturas Paixão de Cristo e Adoração dos Magos. E em razão das reformas que estão ocorrendo aqui no interior dessa igreja, não vai ser possível mostrar esses espaços que estão ainda o túmulo do Dom Sebastião e seus descendentes, e outros túmulos que são de pessoas, personalidades políticas à época. E logo na saída aqui também nós vamos passar pelo túmulo de Vasco da Gama e nós vamos comentar também sobre esse espaço. Ele que foi e é considerado um dos maiores navegadores da história. Ele foi explorador e também administrador português. E na era dos descobrimentos, ele destacou-se ali por ter sido o comandante dos primeiros navios a navegar da Europa até a Índia, a mais longa viagem oceânica até então realizada, superior a uma volta completa ao mundo passando pelo Equador. E no fim da vida foi por um breve período ali vice-rei da Índia. E em várias localidades aqui em Portugal, lá em Sines, existe uma estátua que faz referência aí a Vasco da Gama. E existe também a esfinge de Vasco da Gama no Padrão dos Descobrimentos aqui em Portugal. E também uma homenagem de uma estátua dele em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, em Açores. Os restos mortais de Vasco da Gama foram transladados para esse local em 1880. Antes disso, o corpo esteve sepultado em Cochin, na Índia. Depois passou para um convento em Vidigueira, em Alentejo, até receber uma homenagem definitiva junto ao túmulo aqui de Luís de Camões. E assim vamos encerrando aqui dentro da igreja de Santa Maria de Belém, que faz parte aqui do Mosteiro dos Jerônimos, e fica, portanto, registrado aqui no Repositório Artístico Mineiro esse grande espaço para que conheçam e possam assim compartilhar essa maravilha construída há vários séculos.